Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Silvia Capanema, professora adjunta da Université Paris 13, Sorbonne Paris Nord e doutora em História pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. A professora Silvia está na UFMG, onde ela cursou a graduação em Comunicação Social a convite do Departamento de Ciência Política da Fafiche. Sua atuação na nossa universidade se dá no âmbito das Cátedras Franco-Brasileiras, uma iniciativa conjunta da Diretoria de Relações Internacionais e da Embaixada da França no Brasil. A professora Silvia é também parlamentar no Conselho Departamental de Seine-Saint-Denis, na periferia de Paris. Entre seus trabalhos acadêmicos, destaco o artigo La Genèse de la Victoire du Lula à Basile, publicado em 2023 na revista Recherche Internationale. O dossiê As Margens Criativas, Intelectuais Afrodescendentes e Indígenas nas Américas, séculos XIX e XX, coordenado por ela juntamente com Véronique Herbart, Fátima Hamdan e Claire Parfait, para a revista Ideias d'Amérique, em 2020, e a coletânea Como Era Fabuloso o Meu Francês, Imagens e Imaginários da França no Brasil, organizado em colaboração com Anaïs Fletcher e Olivier Compagnon, e publicado em 2017 numa coedição das Sete Letras e da Casa de Rui Barbosa. Em 2022, uma versão bastante reformulada e, claro, também traduzida, da sua tese de doutorado foi publicada na forma do livro João Cândido e os Navegantes Negros, A Revolta da Chibata e a Segunda Abolição, pela editora Malê. Será esse livro o tema principal da nossa conversa. Professora Silvia, muito obrigado em nome de toda a equipe da Vara História por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Primeira pergunta. Seu livro trata da Revolta da Chibata, ocorrida em 1910 no Rio de Janeiro. Entre as reivindicações dessa revolta, que foi liderada por marinheiros das classes populares, majoritariamente pretos e pardos, oriundos de diversas regiões do Brasil, estavam o fim dos castigos físicos, a substituição de superiores tidos como autoritários e melhorias na educação e nos soldos dos marujos. A reivindicação de que não fossem mais tratados como escravos foi uma das palavras de ordem dos marinheiros que se levantaram. Cabe lembrar que a chibata, pela qual a sublevação ficaria conhecida, foi um instrumento também utilizado para castigar pessoas escravizadas. Você associa, nesse sentido, a revolta da chibata às lutas por uma segunda abolição. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esse conceito e sobre seu potencial para a análise das revoltas populares das primeiras décadas do período republicano? Então, essa revolta, ela se insere no contexto das revoltas do início da República no Brasil, mas também no contexto do pós-abolição do Brasil. E isso, eu discuti bastante na minha tese, que era esse contexto que era chamado período pós-abolicionista, e no livro que eu tive pensei nesse conceito da segunda abolição, justamente por ligar a principal reivindicação dos marinheiros ao fim dos castigos corporais e ao fato em que eles ligavam a permanência desses castigos corporais a uma permanência de formas de tratamento escravagista no Brasil, na Marinha de Guerra. Um dos argumentos também que a gente vê é que os castigos corporais e o uso da chibata era algo relativamente frequente nas marinhas dos países ocidentais e ocidentalizados do mundo todo, até o fim do 19. Então, naquela lógica em que o Foucault vai demonstrar da substituição das penas corporais pelas penas de privação de liberdade, essas punições foram desaparecendo nas marinhas do mundo todo no final do século XIX. E elas permanecem no Brasil, no início do século XX. E essa permanência no Brasil, no início do século XX, estava relacionada com uma sociedade escravocrata, que era a sociedade brasileira. E isso os marinheiros mesmos vão perceber. Eles são descendentes de escravizados, porque eles nasceram, a maior parte deles tinha 20, eu demonstro isso, 20 e poucos anos. Então eles nasceram já no fim da escravidão, ou na condição de ventre livre, etc., mas eles eram descendentes, em grande parte, como pretos, pardos,
e muitos nordestinos, nortistas, descendentes de escravizados. E essa experiência, essa continuidade, essa herança, eles vão demonstrar nos escritos, que é uma revolta muito bem organizada, muito articulada, em que eles fazem uso de vários comunicados, né? Eu analiso no livro, na tese, os comunicados, os escritos deles, as expressões que eles tinham na época, o que saiu na imprensa, etc. E eles próprios vão dizer, inclusive uma dos grandes lemas que eles vão bordar 2 vezes, a gente tem isso nos bordados do João Cândido, tem também numa bandeira bordada por um dos líderes, que é o Francisco Dias Martins, e eles vão bordar um novo lema para a República Brasileira, que é ordem e liberdade. E então, ordem por causa do que eles conheciam na lógica militar da Marinha, que eles não negavam, eles queriam melhorar a Marinha, e liberdade no sentido em que eles rompiam com uma lógica de escravidão. Então isso é muito forte no momento e é muito forte na fala deles. E essa segunda abolição é a abolição dos castigos corporais na Marinha, que eles conseguem pela revolta, né? Pela revolta que eles organizam. Muito interessante, professora. Bom, próxima pergunta. Seu estudo da revolta incluiu os antecedentes do movimento na Marinha, em especial no que diz respeito às formas de recrutamento, por vezes forçados, sendo vistos como uma possível solução para o problema da infância abandonada no pós-abolição. Também a vida cotidiana dos marujos e, ainda, a recepção e a memória do movimento. Por se tratar de uma revolta popular, protagonizada por agentes considerados periféricos, poderíamos esperar que as fontes para a pesquisa fossem escassas. Você mostra que o contrário aconteceu, como se tratava de um movimento institucional e de grandes proporções. Ele foi amplamente coberto pela imprensa. Há ainda documentos da própria Marinha e das famílias dos marujos. Os acervos relacionados a João Cândido, líder da revolta conhecido como Almirante Negro, se destacam nessa documentação. A seu ver, que possibilidade de pesquisa e de reflexão crítica todo esse amplo arquivo da rebeldia, se é que posso nomear assim, ainda guarda? Bom, para dizer que esse trabalho não é o único, né? O meu livro agora, do Cândido e a revolta dos marinheiros, de 1910, não é o único sobre a revolta dos marinheiros, a dita revolta da Chibata. Em 59 teve um trabalho que foi importantíssimo, publicado por um jornalista, né? Numa grande reportagem, que era o Edmar Morel, que depois foi um jornalista até perseguido no contexto da ditadura, né? Ele teve os direitos políticos cassados por causa desse livro. E o livro chamava Revolta da Chibata, que ele batizou o Levante. E nos anos 2000 tem uma série de novos estudos, são 2 teses que são defendidas no Brasil. José Miguel Arias Neto defende na USP, e temos também o Álvaro Pereira do Nascimento, que defende uma tese na Unicamp, que são teses muito boas também, sobre a lógica da Marinha no século XIX, e que chega até a Revolta dos Marinheiros de 1910. Temos 2 trabalhos no exterior e o meu trabalho na França, enfim. Mas como dizia um desses historiadores nos Estados Unidos, ele dizia, um tema como esse, se fosse nos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, já teria mais de 50 livros sobre esse tema. Então, para dizer a importância em termos de patrimônio imaterial, em termos de conhecimento da história, em termos também de atualização, porque a cada geração de historiadores, né, novos trabalhos sobre os temas que nós temos, os temas da história e os novos temas da história. Então, a questão que ali foi muito importante, igual eu até comparo isso na introdução do livro, que como nos anos 80, 1980 e 90, no Brasil se discutia a questão da cidadania. E ali, naquele contexto, apareceram alguns trabalhos sobre a revolta da vacina, ainda no contexto da Primeira República. Nos anos 2000, a questão racial ela se torna algo muito importante no debate nacional, a partir dos anos 2000. E a revolta surge como um tema importante. E aí, quando eu fiz esse trabalho, tinha a questão da história de uma revolta e também a história da Marinha, né? E nisso, como vocês disseram aí, eu fui atrás de um número enorme de arquivos, né, e de fontes, né, no cruzamento de fontes. Então, fontes institucionais da Marinha que estavam nos arquivos da Marinha e nos arquivos também, no Arquivo Nacional.
E engraçado que na época até me diziam, você não vai conseguir estudar isso porque a Marinha sumiu com todos os documentos sobre o João Cândido. Verdade que sobre João Cândido, dentro dos arquivos da Marinha, não tinha muita coisa. Mas tinha coisas que, sobre os outros marinheiros, tinha arquivos de identificação. Eu fui uma das primeiras a trabalhar com as fichas de identificação dos marinheiros. E alguns que tinham participado da revolta, os outros não, mas para saber quem eram esses marinheiros que serviam à Marinha no início do século XX. E aí vai ser mostrado que eles vinham do Nordeste, do Norte, que eles eram jovens, que eram solteiros e que se tornavam marinheiros ali, né, que eram efetivamente pretos e pardos, né, 80%. E também, fui atrás dentro da Marinha do que existia de fontes sobre aquele contexto, e inclusive outras que já tinham sido trabalhadas, e a ficha do João Cândido na Marinha eu fui encontrar no processo criminal, no processo não é processo criminal, no processo do Conselho de Guerra, que foi formado em 1912, e que tinha ali as fichas anexas dos 10 julgados. Isso estava no Arquivo Nacional, inclusive está online para qualquer cidadão que queira trabalhar com essas fontes atualmente, né? Já está digitalizado no Arquivo Nacional. Então fui buscando ali na imprensa também, e olha só, naquela época, quando eu fiz esse trabalho, não tínhamos hemeroteca digital ainda. Então eu não imagino que era estudar sem hemeroteca digital, né? Então a gente tinha que buscar mesmo na imprensa, etc. Tinha algumas coisas facilitadoras, que era a existência de outros trabalhos. Eu descobri novos textos e hoje eu acho que pode ainda ser possível, através da hemeroteca digital, ainda descobrir novas coisas. Por exemplo, uma biografia propriamente dita do João Cândido não existe. Existe uma biografia feita pelo Álvaro do Nascimento no período anterior do João Cândido, até a Revolta de 10, mas não da vida posterior do João Cândido, para dizer um exemplo. Isso com a imprensa, talvez hoje se consiga, com esse levantamento da hemeroteca digital, fazer novos trabalhos. Outra coisa, essa revolta, não só essa, como as outras revoltas, e uma dimensão internacional, é o que eu venho agora tentando discutir, a dimensão internacional dessas revoltas da Primeira República. Isso também pode ser feito, entendeu? Então a questão não ter documentos, porque é uma coisa, um assunto de história social, história popular, isso a gente já sabe há muitos anos que isso não existe, porque temos as fontes que estão lá, possibilidade de leituras das fontes e possibilidade de descobertas de novas fontes e de cruzamentos de fontes, né? Eu trabalho também com a memória da revolta. E eu fiz uma série de entrevistas com familiares, com marinheiros que conheceram João Cândido, quando marinheiros organizados na Associação de Marinheiros Fuzileiros Navais, no período da ditadura, antes da ditadura, inclusive, foi o chamado estopim do golpe civil e militar. Foi uma revolta de marujos, e esses marujos tinham uma relação com o João Cândido, que era o patrono deles. Então eu entrevistei para conhecer também a dimensão, a importância desse acontecimento, né? Voltar ao acontecimento dentro da própria Marinha e para outras gerações de marinheiros. E para muito também algo que tinha muito sentido na história da cidade do Rio de Janeiro, mas embora seja também um tema de história nacional. Muito interessante, professora. Bom, próxima pergunta. Pensando acima de tudo na questão racial, você propõe que a Revolta da Chibata seja estudada como um acontecimento histórico que revela mecanismos profundos e, por vezes, invisibilizados de uma sociedade. Você sugere, assim, que as reivindicações dos marinheiros podem interpelar as atuais disputas em torno da história, da memória, da cultura popular e da raça. Como as demandas dos marujos de 1910 e particularmente a figura tão emblemática do seu líder, João Cândido, pode nos ajudar a pensar questões do Brasil de hoje? Bom, tem várias questões aí, né? A memória, eu vejo aí no livro, eu trabalhei muito com a trajetória da memória dessa revolta, né? E aí eu traçava dois tipos de formas, de lugares em que essa revolta ressurgia na memória como algo importante. Então, primeiro é no meio intelectual de esquerda.
e o segundo, evidentemente, no meio do movimento negro, ou dos movimentos negros, que não precisam ser autodenominados como movimento negro, mas de forma de reivindicação por questões de igualdade racial. Então, eu continuo vendo que tem essas duas vertentes importantes, então a luta pela justiça social, igualdade, e a luta pela igualdade racial, etc. Então, quando a gente vê o João Cândido, por exemplo, esse título foi dado pelo editor, né, do livro, que é da editora Malê, que é uma editora ligada aos movimentos negros. Eu mesmo, não sendo uma pessoa negra, eles quiseram publicar o trabalho por causa de todas as discussões, por causa também das relações que a gente trata em comum. E quando o título era Navegantes Negros, ele falou, não, João Cândido é o cara, tem que pôr João Cândido e os Navegantes Negros. E aí saiu João Cândido e os Navegantes Negros, fiquei bem contente, porque eu acho que o João Cândido atravessa toda o livro, né, a figura que vai atravessar, porque é a figura da qual nós temos mais elementos, e é uma figura representativa daquilo que, de certa forma, bom, a história social a gente sabe que durante algum tempo, não precisamos de heróis, de referências, mas aí vem os movimentos sociais e falam, não, precisamos sim de heróis e de referência, né? E aí o João Cândido surge como uma pessoa, um líder que ali exerceu um papel fundamental e que tem cara, que tem rosto, que tem história, que tem família, que tem descendentes e que tem uma série de coisas em que justamente se busca, né, nessas histórias de grandes referenciais para a compreensão mesmo da sociedade brasileira e para as lutas no sentido de construção de um outro futuro, de uma outra cidadania, etc. Então, hoje, o que a gente vê, por exemplo, a atualidade da questão é que em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde eu já fui várias vezes, estou em contato com eles, lançamos o livro lá, até recebi um título de cidadã muito honrada na cidade, na Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Ele há 2 projetos de museu com o nome de João Cândido. Até hoje, um filho de João Cândido, um único sobrevivente, mora na cidade. Os netos, bisnetos de João Cândido moram na cidade, na casa em que ele morou. E isso tem um significado muito especial para a população de São João, para a população da Baixada, para os movimentos negros e para os movimentos populares do Brasil. Então, esses 2 projetos de museu que nós esperamos que saiam, é sempre um percurso muito difícil, aí a gente vê, eu analiso também a luta pela memória e a realidade, né, dos poderes públicos no Brasil, que nós esperamos que seja um espaço realmente de encontros, de debates e de compreensão, de construção também de objetos, de construção de objetos históricos, de objetos de memória, de lugares de memória, né, num outro sentido, né, numa contra-memória até. E isso é extremamente importante. Muito bom, professora. Bom, para encerrarmos, queria, se você me permite, fazer uma pergunta que tem a ver, sobretudo, com a sua trajetória pessoal. Tem a impressão de que o seu percurso é marcado por algumas travessias, por certos trânsitos entre espaços distintos, entre o Brasil e a França, entre a comunicação social e história, entre centros universitários e periferias das grandes cidades globais, entre atividade intelectual e atuação na vida política, entre pesquisa histórica e diálogos com variados públicos, entre, enfim, passado e presente. Os trânsitos e as travessias de fronteiras fazem, aliás, parte dos seus interesses acadêmicos, o que se percebe, por exemplo, no livro organizado com Anaïs Flech e Olivier Compagnon, que mencionávamos há pouco. Você poderia nos falar sobre como percebe esse seu percurso e, em especial, que continuidades, mas talvez também que tensões você enxerga entre o seu trabalho como professora universitária e o exercício do seu mandato parlamentar? Essa é uma questão bem interessante, assim, me mexe bastante comigo, né? Porque, como diz Nego Bispo, o que importa não é a teoria, mas a trajetória. Então, para dizer assim, nós sabemos todos assim que da importância, né, da trajetória pessoal, mas da trajetória dos objetos, dos temas também.
enfim, acho que eu não vejo assim, né, eu acho que nós somos atores sociais e num dado momento, né, não é assim uma forma de evocar um presentismo, embora nós vivemos nesse presentismo, né, do Artaud ou do Koselleck, sim, mas de toda forma a história tem que ter uma relação com o tempo presente, né? E isso eu busco fazer esse movimento, mas sem perder as especificidades também da história, que tornam a nossa disciplina como algo importante, fundamental e único, né? Então, esse movimento ele é extremamente importante, é por isso que eu dei esse diálogo aqui com a ciência política, com a história, com a própria comunicação, de onde eu vim, mas como eles trabalham, os acontecimentos, etc. Então, do ponto de vista teórico, eu acho que eu tenho essa articulação muito clara. Assim. Do ponto de vista da prática, é um movimento também, né, de idas e voltas. Então, assim, onde que nós somos mais úteis? Em alguns momentos na universidade, em outros momentos na vida, sei lá, na vida civil, não vou dizer civil, na vida fora da universidade. Então, é claro que eu tenho essa articulação política, não sou a primeira, inclusive quando a gente vai olhar o número de historiadores e de cientistas sociais e de universitários que têm uma atividade política é muito grande, né? Porque aí, se for realmente até seria um interessante trabalho de história entender essas trajetórias de figuras que tiveram essa relação. Então, assim, tem um movimento, tem que deixar claro, nós trabalhamos com adultos, com pessoas que debatem as nossas ideias, que podem criticar, mas eu trabalho de forma bem articulada, de um lado para o outro, e guardando as especificidades que nos fazem produzir algo de caráter teórico, científico, que não é algo que estariam num outro lugar, mas é um movimento constante. Isso aí. Bom, professora, em nome de toda a equipe Várias Histórias, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fiquem ligados para mais conteúdos no canal Várias Histórias no YouTube. Muito obrigada.